Caso Nelson. Lembra do caso? Empresário, Volvo branco, sai de São Paulo, Lausanne Paulista, vai para Cravinhos, região de Ribeirão Preto, reunião de negócios, ele trabalha com suplementos alimentares, ele registra patentes e ele foi lá falar para o Marlon que o Marlon, se quiser continuar atuando nessa área que ele estava, tinha que pagar os royalties para ele, porque ele tinha a patente. E eles fecham uma negociação. Só que uma desavença acontece na reunião e, segundo Tadeu, Marlon matou o seu novo sócio, o seu novo parceiro de negócios, que é o Nelson. E aí, Marlon teria pedido para o Tadeu trazer o carro para São Paulo para enganar a polícia. É Tadeu quem está dirigindo o carro, é Tadeu quem está no veículo, é ele quem passa no pedágio. Tudo isso para enganar a polícia. Na madrugada do desaparecimento, tanto Tadeu, quanto Marlon, quanto Marcela, a esposa de Marlon, todos vêm para São Paulo para visitar a mulher do Nelson, que está desesperada. E eles chegam no apartamento, no prédio, e abraçam a agora viúva. Esse rapaz de azul não tem nada a ver com a história, tá? Só foi uma coincidência ele entrando no prédio. Mas o Tadeu, a Marcela e o Marlon chega depois, eles vêm consolar a mulher. Olha que loucura. Aí, vem cá, a polícia não teve dúvida. Deu voz de prisão para Marcela. Ela foi presa. Acaba de ser presa. A esposa do Marlon. Tem reportagem contando como tudo aconteceu. Reportagem do Cidade Alerta. Vamos lá. Marcela se apresentou na tarde de quarta-feira na delegacia de Cravinhos. Ela estava foragida desde a semana passada. A gente fez um interrogatório dela na presença do advogado, doutor Natan, e ela contribuiu, ela prestou declarações, só que ela nega a participação no homicídio e na ocultação do cadáver. Ela apenas argumenta que acompanhou o marido até São Paulo, aí lá encontrou com a família do Nelson, juntamente com o Tadeu, e depois retornaram para Cravinhos. Segundo o marido falou para ela que o Tadeu foi levar um carro em São Paulo, e por isso encontraria com eles lá. E, pelo que ela passou, o marido sugeriu para ela não falar nada disso para a família do Nelson, para não levantar suspeitas. E, segundo ela, como eles não teriam nada a ver com homicídio naquele momento, então pediu para ela não falar nada que encontrou o Tadeu lá. Marlon Couto, marido de Marcela, permanece foragido. No final de semana, Marlon disse em carta que tomou a decisão de contar sobre o crime que cometeu para auxiliar as investigações. Comenta que atua no ramo de suplementos e o Nelson teria pegado produtos desenvolvidos pela empresa dele e registrados sem autorização. Marlon acusa Nelson de extorsão. O empresário paulistano pedia grandes quantias alegando que iria denunciar o uso irregular do registro, impedindo o negócio de Marlon. Nelson faria ameaças físicas e teria encaminhado um vídeo para Marlon em que colocou fogo em um barracão de uma pessoa que não fez os pagamentos. Segundo Marlon, Nelson teria outros produtos registrados que não seriam dele e também extorquia outras pessoas. No dia 16 de maio, na reunião, Nelson pediu um aumento do pagamento. Houve discussão e ameaça, e ele, Marlon, conseguiu pegar uma arma e fez um disparo. Se desesperou e pediu ajuda do Tadeu. Confirma que foi o Tadeu que levou o veículo de Nelson até São Paulo e o abandonou lá. E ele, Marlon, levou o corpo até Miguelópolis, onde jogou a vítima no rio, junto com a arma usada. Uma câmera de segurança de um rancho na região registrou um momento próximo de 7 horas da noite, no dia 16 de maio, em que o automóvel de Marlon passa, primeiro com uma moto aquática engatada, e alguns minutos depois retorna sem o jet ski. Existe a suspeita que o corpo de Nelson foi deixado no rio neste momento. A suspeita do lugar onde o corpo foi jogado surgiu antes mesmo da informação relatada por Marlon na carta. Os detalhes foram repassados por Tadeu Almeida, o outro suspeito de ter participado do assassinato de Nelson. Com exceção das ameaças, a versão de Tadeu é semelhante à de Marlon. Em outro ponto da carta, Marlon disse que a esposa não sabia de nada. Ele teria dito para ela que a viagem para São Paulo seria para buscar Tadeu e visitar os familiares de Nelson, que estaria desaparecido. A esposa Marcela foi orientada a não falar nada sobre o Tadeu.
Para a polícia, a Marcela sabia sim sobre o crime nas imagens em que aparece na capital. O objetivo deles era esse, fingir que estava prestando solidariedade para a família do Nelson, para a esposa do Nelson em si. Encontraram com eles, inclusive, no saguão do prédio onde o Nelson morava. Nesse momento, ao que parece, teve uma breve conversa, no que eles se disponibilizaram a realizar algumas buscas na região para ver se encontrava o carro, ver se encontrava imagens de desaparecimento. E tendo, inclusive, a esposa, que estava com frio, cedido algumas roupas para eles. Tanto para Marcela, tanto para o Tadeu e, salvo engano, para o Marlon também. Só que, assim, só teve esse breve contato, segundo a Marcela, e eles foram, entre aspas, para prestar solidariedade. Nelson Francisco Carreira, de 44 anos, desapareceu depois de uma reunião de negócios em Cravinhos no dia 16 de maio. O carro dele foi flagrado retornando para a capital paulista, até que o veículo de luxo, avaliado em mais de R$150 mil, foi abandonado a menos de 2 quilômetros da casa dele, na zona norte da capital. Para a família, Nelson nunca comentou sobre ameaças. O ponto de mudança das investigações veio após a divulgação das imagens que mostram o homem circulando com o boné dele, na região onde o carro foi abandonado. O homem do boné foi identificado como Tadeu, que já se apresentou, confessou ter participado do crime e está preso temporariamente na cadeia de Santa Rosa de Viterbo. Sabendo sobre a possibilidade do crime ter ocorrido na empresa, as polícias civis e científica foram até o local e, com a ajuda de produtos químicos, encontraram vestígios de sangue. Marcela vai ficar presa temporariamente por 30 dias na cadeia de São Joaquim da Barra. A gente cumpriu o mandado de prisão temporária dela, que foi expedido pelo juiz de Cravinhos, pelo prazo de 30 dias. Agora, ela foi encaminhada para a cadeia de São Joaquim da Barra, passando amanhã para a audiência de custódia e ficando à disposição do juízo. Muito bem, fácil é fazer, difícil é esconder, né, minha gente? Ela está presa, mas ainda falta mais um, falta o Marlon. Falta, o Marlon foi o que deu o tiro, né? Realmente matou o empresário, né? Lá na empresa. Está foragido. Está foragido. E ela já passou por audiência de custódia e ficará presa.